Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a formação teórica em psicanálise. A formação teórica em psicanálise é uma formação que dura 30 meses e você em 30 meses você vai aprender o início dos compêndios do Freud, dos 24 compêndios do Freud. E de todos os autores, todos ou alguns autores mais importantes do mundo contemporâneo que estão reescrevendo Freud para esse mundo de 2016 que a gente vive. E hoje eu trouxe dois livros, eu tenho quase todos os livros do David Zimmer, eu trouxe dois. O Manual da Técnica Psicanalítica e Fundamentos da Técnica Psicanalítica. O Zimmer é esse autor aqui, ó. Esse que é o Zimmer, esse autor. E esse autor, esse Fundamentos da Técnica Psicanalítica, ele fala a teoria, técnica e a clínica. A gente não pode esquecer nunca que a psicanálise, para você ser um psicanalista, primeiro é uma formação continuada. Você nunca vai ser psicanalista, você vai estar psicanalista, você vai estar se formando em psicanálise, você vai estar fazendo formação psicanalítica o resto da vida, você tem que ser sempre supervisionado, você tem que estar sempre fazendo análise. E a formação em psicanálise é uma formação que passa pelo tripé. O tripé é de você aprender a teoria, de você ter pacientes piloto e você estar em análise. E você também, nessa análise que você estiver levando os pacientes, que você tem os seus pacientes pilotos, os seus pacientes, para você compartilhar com um psicanalista mais experiente as suas visões. E o Zimmer, nesses dois livros, do Manual da Técnica Psicanalítica e o Fundamentos da Técnica da Psicanálise, o tempo todo ele vai falando desse saber de uma forma que você possa trazer ele para os dias atuais, para o mundo contemporâneo. Olha só, eu gosto sempre de falar do índice, né? Porque o índice estimula você a comprar o livro. A primeira parte desse livro do Zimmer, Fundamentos Psicanalíticos, ele fala aspectos gerais, aí ele fala evolução da psicanálise, psicoterapia e psicanálise, a diferença que muitas pessoas confundem. Psicoterapia quem faz é o psicólogo e psicanálise quem faz psicanálise. As 7 escolas que deram origem à psicanálise, as 7 escolas que estão hoje da psicanálise, a psicanálise contemporânea. A segunda parte ele fala especificamente da teoria, ele fala da estrutura psíquica, ele fala da formação da personalidade, o grupo familiar, o trauma, o desamparo, ele fala as pulsões do id, ele fala as funções do ego, ele fala os mandamentos do superego, aí ele vai falando das tópicas do Freud, do local o Freud tem duas estruturas principais, a do inconsciente, consciente, pré-consciente, que ele ali em 1914 acabou de escrever ela. Só que o Freud é muito interessante, que várias vezes ele vai escrevendo a psicanálise, ele reformula aquilo que ele já tinha escrito. Se você lê a Interpretação dos Sonhos, você vê que ele escreveu muito só focado no inconsciente. E lá, em 1923, quando ele acabou de escrever o id, o ego, o superego, ele já estava dando outra noção do psiquismo, porque ele entendeu que faltava alguma coisa. E aí ele escreveu o id, o ego, o superego, quando ele acabou de escrever. E Freud foi aquele autor que até o final da vida dele, em 1939, quando ele já estava bem doente, lá no último ano da vida dele, quando ele foi para a Inglaterra, que ele foi expulso da Áustria em função do Holocausto, em função da questão do Hitler, ele vai para a Inglaterra, o último ano da vida dele, e ele ainda escreve várias coisas, e ele deixou a obra dele inacabada. E esses autores contemporâneos vêm e tentam acabar a obra do Freud. E aí a terceira parte ele fala da psicopatologia. A psicopatologia são as neuroses, histeria, depressões, psicose, pacientes somatizadores, perversões, pacientes com déficit de atenção. E a quarta parte é a técnica. Como você vai ser aquele psicanalista de consultório. Como você vai passar seu dia atendendo as pessoas. Aí ele fala a entrevista inicial, o contrato, que é um contrato pro forma, não é um contrato que você assina. O que mudou das regras da livre associação de ideias, do que Freud, o legado do Freud. O local da terapia, o set terapêutico. Ele fala das resistências normais. Todo paciente resiste à mudança. E aí ele vai olhar para você e vai resistir. Tem 4 coisas que acontecem na psicanálise, na análise de consultório. 4 não, acho que é 5. É a resistência, a transferência, a aliança terapêutica,
conta a transferência e os mecanismos de defesa. E ali a associação de ideias que tem que estar acontecendo. Se houver muita resistência, a análise não entra em ação. Para acontecer a análise, tem que ter resistência, o paciente tem que resistir no primeiro momento. Porque, imagina uma construção. Uma construção, a pessoa resiste àquela mudança. Se houver contra-transferência, é quando o terapeuta, o psicanalista, ele pega as demandas do paciente e coloca nele. Transferência é o paciente colocando no terapeuta. É totalmente normal acontecer isso. Agora, não é normal acontecer o terapeuta colocar no paciente. Continuando a técnica, transferência contra transferência, comunicação não verbal, o que não é falado. Aquilo que não é falado, aquela linguagem do corpo, das microexpressões faciais também, o silêncio na situação analítica, as atividades interpretativas, a atuação do terapeuta, a face narcisista da sexualidade edipiana, os insights, os fundamentos do que Freud escreveu, a terapia analítica de grupo. Tem a terapia analítica. Ontem eu fiz um post no dia de terapia de grupo que existe a terapia analítica de grupo. Muitos psicanalistas não conhecem, mas ó, o da David Zeirman, aqui, olha só, não sei se dá para vocês verem. Aqui ele fala da psicoterapia analítica de grupo. E às vezes a gente acha que não existe análise de grupo. As condições necessárias para ser analista, porque não é qualquer pessoa que pode ser analista, e a condição é necessária até para o seu paciente. Na época do Freud, acreditava-se que pessoas com mais de 60 anos não podiam ser analisáveis. Imagina, hoje, você não atendeu a pessoa de 60 anos. Eu tenho 55. Eu, daqui a pouco, já não seria uma paciente para poder ser atendida se eu tivesse nascido na época do Freud. E mudou completamente isso. Aí o David Zeirman vem explicando isso. Nesse livro, Fundamentos Psicanalítico, quando ele fala da teoria, a técnica e a clínica. Então, para você que você quer ser psicanalista, eu sugiro você comprar esse livro. Você fazer uma formação teórica no instituto, você procura o instituto, vai fazer a formação teórica, vai aprender a obra do Freud, vai aprender os contemporâneos do Freud, mas não pare de estudar nunca. Não pare de estudar. O psicanalista é aquele que não pode parar de estudar. Porque hora ou outra chega uma pessoa no seu consultório, uma demanda de mudança, uma demanda que ele precisa mudar a vida dele. E se você não entender o que é, por exemplo, um trauma paralisante, você não vai dar conta de ajudar seu paciente. O mundo ainda continua muito parecido com a era vitoriana que Freud nasceu. Hoje nós estamos vivendo a era narcisista, é colocado como a era narcisista. Mas está muito parecido com a era do Freud. Então, o Freud é muito contemporâneo, o Freud é muito atual. Eu sei que muitas pessoas têm um pouco de resistência ao Freud, mas eu sou uma pessoa particularmente, que eu sou muito apaixonada pelo Sigmund Freud. O Sigmund Freud é uma leitura muito fácil. Quem dificulta a leitura do Freud são as outras pessoas que não sabem explicar. Se você pega um livro do Freud para ler, você se apaixona. Você fica encantada que ele soube passar com muita propriedade a ciência, que ele foi o grande pai. O Freud é o pai da psicanálise. E nós somos os filhos do que Freud ensinou. Então eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje de livro. São livros de estudo hoje. O Manual da Técnica Psicanalítica e os Fundamentos Psicanalítica do David Zeirman. Eu espero que vai ter valido a pena. Eu espero que vocês gostem dessas dicas. Eu gosto de fazer. Eu espero que vocês estejam aí gostando de assistir. Fiquem com Deus e beijo no coração. Tchau.